Praticava desporto de competição e por isso estava longe de imaginar que tinha um problema de coluna. Mas aos 10 anos, ela e a família acordaram para uma doença com a qual não estavam familiarizados, a escoliose. E para falar deste tema tenho aqui os meus convidados. Vou já apresentar primeiro a Beatriz. Olá, Beatriz, muito boa tarde. Ela que nos vai dar o testemunho da primeira pessoa. A mãe, a Lia. Olá, Lia, muito boa tarde. E o Dr. Nelson Carvalho, que é ortopedista. Olá, doutor, muito boa tarde. Bem-vindos também. Um aplauso para os três. E vou começar pela Beatriz. E para conhecer esta tua paixão pela natação, tu recordas-te que idade tinhas, ou sabes que idade tinhas quando aprendeste a nadar? Eu entrei para a natação quando tinha 4 anos, acho eu. Fiz a minha primeira aula. E correu-te bem a primeira aula? Sim, eu já não me recordo muito bem, mas lembro que gostei. E a partir daí às aulas comecei a evoluir e os professores também diziam que eu tinha jeito e depois entrei para a competição. Mas tu entraste para a competição, tinhas 10 anos? Sim, tinha 10 anos. Dos 4, mais ou menos, até aos 10, nesse período, ao que sei que tu, quando ias para a natação, ias sempre com grande entusiasmo. Portanto, tu aproveitavas bem aquele pedaço que ali tinhas. Sim, eu sempre adorava nadar, então, sim. Era para ti um prazer, não era um sacrifício? Não, nunca foi. Mãe, tem que ir, nunca foi? Não. Então, aos 10 anos, quando há um determinado professor que vai falar com os teus pais, no fundo, para saber qual era a receptividade para tu fazeres competição, o que é que tu achaste? O que é que te pareceu? Eu fiquei entusiasmada, porque também queria evoluir e sempre lembro-me de ver os Jogos Olímpicos e também sempre me dizer eu gostava também de estar lá. Então, sim, eu quis logo experimentar e gostei. Disseste que sim, mas isso implicava alguns sacrifícios da tua parte, ou seja, tu tinhas que te organizar melhor no teu tempo para poderes fazer mais treinos e mais intensos. Sim, eu antes de ir para a natação de competição fazia apenas 2 ou 3 treinos por semana. Não eram treinos, eram aulas. E sim, quando cheguei à competição tinha 6 treinos semanais inicialmente, sim. Portanto, sim, tive que gerir o meu tempo, organizar-me para os estudos, mas sempre... Até porque imagino que os pais devem ter dito a frase clássica que é: quer estar na natação, mas a escola não pode ficar para trás, portanto sabias que na escola não te podias descuidar. Sim, eu mesmo antes de ir para a natação de competição, eu sempre tive boas notas, sempre me organizei. Por isso não era um problema. Não era um problema. Então, tu foste para a natação de competição e na natação de competição foste evoluindo também rapidamente, porque realmente potencial é coisa que não te faltava, felizmente. Nunca sentiste nenhuma alteração no teu corpo? A tua mãe já vai explicar o episódio em que em que perceberam que havia uma mudança. Tu nunca sentiste nada? Não, eu nunca senti nada. Não sentiste nenhuma limitação? Não tinhas queixas? Não tinha dores? Nada? Não sentia nada, não tinha dores. Fazia os meus treinos normais e evoluindo, e às competições perfeitamente normal. Para ti estava tudo bem? Sim, eu estava normal. Tu estavas normal? Sim. Até ali o dia em que a viu sair do banho. Aí o que é que estranhou? O que é que para si não estava normal? Porque quando eu vi a primeira vez, vi que a coluna apresentava uma curvatura. Que não era normal. Não era normal, não é? E era totalmente visível, parecia que estava lá uma curvatura, estava mesmo. Se bem que quando eu vi a primeira vez, eu própria fiquei um pouco em pânico e não quis acreditar, mas depois pedi à Beatriz para voltar a curvar-se. E quando se curvando ligeiramente, ficava mais evidente a curvatura. E então aí vi... Mas esta evolução, por aquilo que me está a contar, Lia, deve ter sido num espaço de tempo relativamente rápido, ou não? Foi. Isto foi, quando eu descobri, foi em junho. Por exemplo, no verão anterior, na praia, ela não tinha isto. Nós costumamos ir as duas para o banho, para o mar, tomar banho, etc., e nunca tinha reparado na direita, aliás. A Beatriz, desde pequena, que sempre gostou muito de tirar fotografias. E tem muitas fotografias. Comprovam que estava a ver bem. Claro, se houvesse alguma coisa, nós tínhamos logo detectado. E não, ela estava bem. Direita e, como ela já disse, como ela nadava, né, todos os dias, inclusive ao fim de semana, quando tinha competição.
não se queixava. Fazia a vida dela normal, completamente normal, dedicada aos estudos. Aliás, mesmo a própria postura ao estudar não é sempre aquela mais correta. E ela é estudiosa, é de estudar, mesmo aí ela nunca se queixou, olha, dói-me as costas, não, nunca teve, nunca. Ou seja, na verdade, vocês, enquanto família, não tinham nenhum fatores que vos despertassem antes do tempo, porque tudo parecia funcionar normalmente. Completamente. Quando se apercebeu que a coluna dela não estava bem, sei que chamou o seu marido para ter certeza que não estava ali a criar um problema onde ele não existia, sim, para ele também foi evidente que esta coluna não estava igual, não sendo profissional de saúde. Antes dele ver, o comentário que ele fez foi: lá estás tu com mais uma das tuas manias. Pois, porque pronto, eu tenho essa, se calhar tenho mesmo, mas aqui confirmou-se. E ele não acreditou, ele enquanto não viu, vinha no percurso, vinha a falar: lá estás tu, mas quando viu ficou calado. O certo é que vocês andaram ali um período onde não foram logo acompanhados pelo profissional mais acertado para esta área, mas quando assim aconteceu, aliás, a Beatriz é acompanhada do Dr. Nelson Carvalho, já foi possível confirmar que havia uma alteração na coluna. Qual era a percentagem de alteração quando a Beatriz fez pela primeira vez exames? Quando fez o primeiro exame tinha 40 graus. 40 graus. Vamos introduzindo legendas agora, Sator. Para já. O que é isto da escoliose infantil, ou da escoliose? Se calhar começamos por aí, para depois percebermos estas percentagens e estas alterações. A escoliose portanto, é uma deformidade da coluna, em que, para além de um desvio lateral da coluna, há também uma rotação da própria coluna. Porque se não houver rotação, não estamos a falar em escoliose, ou numa escoliose verdadeira. Estamos a falar de uma atitude escoliótica. Por exemplo, a pessoa que tem uma perna mais curta do que a outra, significativamente tem uma curva que acompanha essa dismetria. Exatamente. Isso não é uma escoliose, é uma atitude escoliótica. Portanto, a escoliose há rotação. E isso, de facto, é o que caracteriza, portanto, esta doença. Mas a origem é genética ou tem a ver com as nossas posturas, aquilo que fazemos? Pronto. Aquilo que nós sabemos hoje em dia é que isto é um determinismo genético. Ou seja, está escrito na nascença quem é que vai ter escoliose e quem é que não vai. A gente é que não sabe. Portanto, isto não tem a ver, como se ouve muitas vezes, portanto, não tem a ver com mochilas, portanto, não tem a ver com más posturas ou com quedas, tem a ver efetivamente com o tal determinismo genético. E a escoliose idiopática do adolescente é aquela que é mais comum e mais frequente. É perfeitamente normal, portanto, esta história da Beatriz, portanto, é perfeitamente normal, portanto, não se encontrar rigorosamente nada até aos 9, 10 anos, portanto, e serem crianças perfeitamente normais. E depois começa a haver, na altura da adolescência, que o crescimento começa a acelerar. Começa a ser evidente. Começa a ser, portanto, evidente. E uma pequena curvazinha que não se via, portanto, começa realmente a aumentar. E estas, aqui no caso, foi a mãe, às vezes é o professor de Educação Física, outras vezes é consultas no pediatra, portanto, são os colegas que vêm. Às vezes até uma radiografia do tórax, porque está constipado, vai à urgência, faz uma radiografia e aí que se... É aí que a pessoa quase diz: mas esta coluna é minha, sim. Não é? E, portanto, não há realmente uma causa específica e nós temos de estar alertas para esta situação. Eu perguntei esta questão da percentagem, doutor, para perceber, porque com certeza que o motivo de preocupação varia conforme a percentagem. Provavelmente até uma determinada percentagem não é motivo de nenhuma preocupação especial, não sei. Eu gostava de perceber isto também. Aquilo que nós seguimos, portanto, são as guidelines da Scoliosis Research Society, portanto, que é uma escoliose, é uma associação americana, portanto, que já vai este ano vai fazer 52 anos, e portanto, toda esta história das escolioses tem sido muito estudada tanto por esta sociedade. E na realidade, portanto, aquilo que está determinado, portanto, pela Scoliosis Research Society é que curvas até aos 25 graus nós vamos fazendo apenas a vigilância. Muito bem. Porque não comprometem nada. A maior parte dessas curvas, portanto, não avançam depois após o crescimento. Porque o agravamento dá-se enquanto houver crescimento. Quando o crescimento termina... A partida estabiliza, não é? Onde está? Curvas entre os 25 e 40 graus são aquelas que nós temos que pensar se de facto aplicamos um ortótese, que é um colete. Há um daqueles coletes, não é? A ideia do colete é evitar
que continua a haver um agravamento da curva. Portanto, não é para corrigir, é para que não se acentue. Para que não se acentue a curva, para não chegar aos 40, 45 graus, porque a partir daí então tem indicação operatória. E tem indicação operatória porquê? Porque a gente sabe que essas curvas deixadas à sua evolução natural, à sua história natural, têm tendência a piorar ao longo de toda a vida. E vão ser curvas rígidas e dolorosas e, portanto, incapacitantes portanto, na vida das pessoas, e por isso não devem ser tratadas. Muito bem. Ora bem, estávamos então nesta primeiro diagnóstico que falava em 40%, mas a verdade é que as coisas foram-se alterando, certo, Li? Ou seja, foram evoluindo muito rapidamente e sempre com acompanhamento médico. Eu pergunto, Beatriz, tu, durante esta fase em que, no fundo, se estava a monitorizar a tua coluna, a ver o que é que se passava, continuaste a competir? Sim, eu continuei a competir normalmente. Eu não tinha dores, também não tinha restrições. Aliás, a natação... Era-te indicada, não é? Sim, era indicada a praticar, neste caso. Portanto, não, fazia... A tua vida normal? Sim, sim, exatamente. Não tiveste que deixar para trás nem os teus sonhos, nem nada, fazias tudo normal? Sim. Uhum. Isto até ao momento em que, tendo em conta a evolução, ou seja, este grau, os tais 40% foram aumentando, até que chegou um momento que já, e em que percentagem, quando se avançou para a cirurgia? Ia perto dos 60 graus. Perto dos 60. E mesmo aí tu não sentias nada, não tinhas dores, nada? Não tinha dores. Eu pergunto isto para as pessoas, deve parecer estranho, as pessoas devem estar à espera que tu estavas ali torcidíssima de dores, mas tu nada. Não. Para ti, normal. Sim. Lia, quando a solução era esta e já não havia volta a dar, cirurgia era, enfim, aqui efetivamente a solução, imagino que da vossa parte havia alguns receios. Não deixava de ser uma operação à coluna, não é? Claro. Não é? Eu lembro-me de ouvir que quando era necessário, se fosse necessário uma... Antes mesmo da Bia, eu miúda, lembro-me de ouvir que quando houvesse a cirurgia à coluna, que poderia ficar numa cadeira de rodas. Eu lembro-me desde miúda de ouvir falar nisso. Acho que todos ouvimos isso. Não é? Porque é uma zona muito sensível, não é? E quando calhou à Beatriz fazer, claro que não esqueci isso e custou muito, foi um momento muito difícil. Mas como é que lhe descreveram o cenário? Que cirurgia era esta e o que é que iria acontecer? O doutor sempre foi muito esclarecedor em tudo o que nós perguntávamos, sempre muito esclarecedor, nunca houve qualquer tipo de dúvida e, para além de esclarecer, estava sempre a perguntar se tiver mais alguma dúvida, ponha. Foi um bom suporte. A explicação, como eu disse, explicou tudo, mas não era necessário grandes explicações. Porquê? Porque ao olhar para a Beatriz, ela entretanto foi ficando, com o aumento da curvatura, foi ficando com uma posição feia, a maneira de estar dela. Ela começou a levantar muito o ombro direito e estava efetivamente feio. Era feio olhar ao ponto de captar a atenção das pessoas quando por ela passavam. E então é fácil imaginar, é preciso a cirurgia, claro que é preciso a cirurgia para corrigir aquela postura que, entretanto, ficou, como eu já disse, bastante feia, porque ficou muito acentuada. Foi uma longa cirurgia, mas que correu maravilhosamente. Maravilhosamente bem. Doutor, o que é que foi feito na cirurgia? Aquilo que se faz neste tipo de curvas é uma instrumentação, portanto, com material em titânio. Mas colocam-se placas, desculpa a minha... Esta instrumentação, portanto, são os parafusos que são colocados nas vértebras e que depois, para unir esses parafusos, são colocadas umas barras em titânio. E através de várias técnicas que nós realizamos... É isto que estamos a ver, doutor? Exatamente. Conseguimos fazer, portanto, a correção da deformidade. É claro que hoje em dia, felizmente, isto é uma evolução, portanto, da medicina, nós fazemos este tipo de cirurgia sempre com monitorização neurológica. Ou seja, quando nós andamos lá perto de um nervinho, como eu costumo dizer, portanto, às famílias e aos doentes, não é? Temos, portanto, um equipamento e que monitoriza, não é? Na sala que nos diz, portanto, onde é que andam. Onde é que andamos. E, portanto, este tipo de receio que é normal, que as pessoas têm, claro, porque é uma cirurgia da coluna, que as pessoas pensam realmente imediatamente na cadeira de rodas, é logo.
portanto, acaba por ser muito controlado. Quer dizer, não, felizmente, claro que nós nunca podemos dizer nunca, mas portanto, não é comum ter casos, portanto, de problemas neurológicos. Doutor, e depois da cirurgia, como é que é o pós-operatório? Pós-operatório, normalmente eu costumo dizer, portanto, que isto é mais ou menos standard, estamos a falar aqui de adolescentes que também recuperam de maneira mais rápida do que no adulto. Sim, acho que a Beatriz recuperou muito rapidamente. Também deve ser boa paciente, deve ser dedicada, cumpre estudos, também é importante. Normalmente, portanto, são cerca de 5 dias, 5, 6 dias no hospital. Quando os doentes têm alta, portanto, já têm alta pelos seus próprios meios, eles se levantam sozinhos da cama. E a semana seguinte, portanto, é uma semana que estão mais recolhidos em casa, portanto, mas não estão deitados na cama, portanto, estão a mobilizar-se, portanto, a tentar fazer o seu dia-a-dia. Ao fim de 3 semanas, mais ou menos, portanto, já podem ir à escola. Nessa altura já não tem penso, já não tem, portanto, problemas com o calo cirúrgico e podem ir à escola, portanto, e começar as suas atividades escolares, exceto, naturalmente, a atividade física. Essa levará um bocadinho mais de tempo, não é? Mais tempo. Eu costumo recomendar a natação ao fim de 2 meses. Olha a tua sorte. Podia ser recomendar, sei lá o quê, não é? Natação. Também ajudou. Sim, claro. Qual foi a sensação, desculpe ter interrompido, doutor, qual foi a sensação quando pudeste voltar a entrar numa piscina, depois da cirurgia? Foi agradável, porque também já não entrava há muito tempo e saber que estava ali dentro d'água mesmo depois da cirurgia foi muito bom, sim. Deves ter sentido, não sei, uma sensação de liberdade? Sim, foi. Pronto, porque estava também com receio se conseguia, pronto, ir para a água, mas correu tudo bem. Hoje não fazes competição ao nível que fazias, mas tu nadas com regularidade, não é? Sim, eu não faço a competição da federação, mas continuo a fazer, a nadar, a fazer os treinos. E sentes-te bem? Sim, ótimo. Isto também é muito interessante explicar às pessoas e muito importante explicar às pessoas lá para casa, não é, Sr. Doutor? Ou seja, se forem cumpridos os vários passos, e aqui a natação, quando o Sr. Doutor diz que recomendamos a natação, é por fortalecimento muscular, é por o quê que recomendam a natação na recuperação? Num pós-operatório, ter tido corrido os 2 meses é bom porque é um desporto que não tem carga da coluna e permite mobilidade. Porque depois, portanto, o primeiro ganho que nós temos que pensar, portanto, é na mobilidade destes doentes. E o facto de estar em ambiente de água permite ter movimentos mais largos portanto, de todo o tronco e das próprias pernas, portanto, e mesmo na flexão. Tudo isso é importante, que é para o doente se sentir também com mais confiança e mais flexibilidade. Para além de que a natação tonifica toda a parte muscular, que é muito importante. É um desporto que é consensual, todos os profissionais de saúde acabam por dizer: quer melhorar, vá para a natação. Portanto, temos todos que ter esta consciência. Eu queria fazer aqui uma sugestão para finalizar esta conversa aos nossos espectadores. Este livro, que se chama Escoliose Infantil, foi escrito pela Lia Fernandes, com a ajuda da filha, naturalmente. É o seu testemunho de todas as vivências durante este período, tudo o que passou, o que viveu, o que sentiu, aquilo que aprendeu. É um livro muito bonito e recheado de informações também importantes, de muitas partilhas, e por isso deixo aqui o conselho para quem realmente tiver curiosidade em ler. Quero agradecer às duas de forma especial pelo testemunho, porque é um testemunho aqui partilhado de mãe e filha, e agradecer também, doutor, pelos todos os esclarecimentos e toda a ajuda que nos deu para perceber este tema. Muito obrigada. Muito obrigado. Um grande aplauso.